um louvores assim, a palavra de Deus nos diz que enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam louvores, a porta das cadeias se abriram. Você crê nisso? Dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus! Aplauda, Senhor, se tudo está aqui. Glória a Deus! Glória a Deus! Te amo,
Desejamos, em primeiro lugar, a todos os irmãos uma feliz Páscoa e queremos compartilhar uma mensagem com vocês. Jesus veio ao mundo para restaurar nossa comunhão com o Pai. Ele veio curar o oprimido, ele veio fortalecer os fracos, ele veio libertar os cativos, ele veio dar alimento ao faminto, ele veio dar de beber ao sedento, ele veio trazer luz ao que está em trevas. Ele veio encontrar o perdido, morreu pelos nossos pecados, sofreu nossa condenação, conquistou com morte de cruz a nossa salvação e ao terceiro dia ressuscitou. E ao que nele crer, concederá a vida eterna. Desejamos a todos, em nome do Departamento Infantil, Feliz Páscoa. E a nossa mensagem será apresentada agora. As crianças, tio André. Tá bom, pessoal. Vocês conseguiram. Trouxeram até aqui. Quero ver se essa festa explodiu. Eu já disse que quando você entender, você vai gostar. Isso mesmo, meu amigo. Esta é uma festa diferente. E você só precisa entender por quê. Vamos cantar, gente? Ninguém precisa chorar de tristeza. E nem precisa chorar. É que às vezes as pessoas choram de alegria. Ou de gratidão, entendeu? Isso é papo de adulto, galera. Vocês não acham que nós somos muito novos para isso? Somos novos, mas já sabemos que Jesus morreu por nós, pendurado numa cruz.
morreu por nós, por nossos pecados. Sim, ele morreu na cruz para se tornar um só rebanho seu amor. Cada golpe que Jesus sofreu foi por nos amar. E Jesus morreu, pagou por nossos pecados. E ao terceiro dia ressuscitou. Jesus, Deus, o nosso Pai, aceitou o sacrifício de Jesus e todo que crê neste sacrifício receberá a salvação. Na Páscoa, celebramos este sacrifício e a salvação que Jesus Cristo conquistou para toda a humanidade. Basta crer. Ouça essa música para pensar melhor. Jesus propôs chamar no sofrimento para nos dar a melhor parte, vida eterna com Jesus, nosso Salvador. Agora eu entendi. Quero fazer parte deste rebanho e ter Jesus como meu pastor. Quero doce gozo da vida eterna com ele. Até que enfim. A Paula nos disse que devemos entregar nossas vidas e nossos corações para Deus. E ela está certa. Ele é o Salvador. Ele é a nossa Páscoa. Eu quero. Como a gente pode fazer isso? Agora mesmo, vamos fazer uma oração. Senhor, receba o coração do Fernandinho e de todas as pessoas que neste momento entenderam o verdadeiro significado da Páscoa. Obrigado por nos amar e nos perdoar. Seja nosso pastor e salvador para sempre. É o que eu te peço. Amém. Gente, que festa legal! Essa é a minha doce Páscoa. E nela conheci meu doce Salvador, Jesus Cristo. Coríntios, capítulo de número
número 5 do verso 7, os dois versos, o 7 e o 8. Isso. Vamos ler? Então diz assim, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado, muito obrigado, Senhor, por tua palavra que nós acabamos de ler. Ajuda-nos agora na meditação. Nesse momento vamos pensar, Senhor, na tua palavra, que teu Espírito Santo possa estar nos conduzindo, acalmando os corações, guiando, orientando-nos nesta hora, Jesus, de pensamento, de reflexão a respeito da tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa estar trazendo revelações, possa nos revelar, Senhor, coisas profundas, ó Deus, a respeito do teu reino, algumas coisas que nós não conseguimos compreender, que nós ainda não entendemos. Revela-nos nesta manhã, fala-nos nesta hora, para a glória do nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Tome o seu lugar. Texto, esse capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele está trabalhando no sentido de apresentar a nova aliança, apresentar a nova era de Deus no seu relacionamento com o homem. Ou seja, Paulo está se referindo ao Antigo Testamento, a forma de adoração, aos sacrifícios, que agora está sendo inaugurada através de Jesus Cristo. Então Paulo declara que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado, então ele cumpre tudo aquilo que Deus tinha proposto para a humanidade. Ou seja, ele é o Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo. O título é por que Cordeiro e não Coelho? Porque nós estamos vivendo, aliás, nós estamos reproduzindo, e assim caminha a humanidade, reproduzindo fatos que já aconteceram, como diz Salomão em Eclesiastes. Ele diz, nada é novo, tudo se repete, as coisas vão se repetindo, e é exatamente isso que está acontecendo. Muitas coisas estão sendo repetidas, e aí algumas situações estão nos conduzindo. A forma como o homem caminha, como o mundo caminha, essas coisas estão nos conduzindo a nos afastar de Deus, a nos desviar de Deus, a esquecer princípios importantes, a introduzir elementos que são nocivos à igreja. Veja que Paulo fala do fermento, que o fermento não pode entrar, ou seja, não precisamos de coisas para encher a igreja, para inchar a igreja. E aí, o coelho, ele acaba sendo esse tipo de animal, que ele é introduzido no nosso meio, e às vezes nós vamos absorvendo isso. Pouco fermento leveda toda a massa, pouco veneno leva você à morte. É assim que nós vamos fazendo, sem sentir, as coisas vão entrando dentro do nosso coração, da nossa vida espiritual. Primeiro precisamos saber a diferença dos animais. Quais são as diferenças entre os animais? Se a gente consultar Gênesis, capítulo de número 1, verso 24, nós vamos perceber que Deus sempre define as coisas. As coisas de Deus são definidas e elas são colocadas claramente. Disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, de acordo com as suas espécies, rebanho doméstico, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E ele finaliza da seguinte forma, e assim foi. Ou seja, assim
aconteceu. Essa é uma realidade. O cordeiro, o coelho é um animal diferente, mamífero, alimenta-se de folhas, grãos, habita nos campos, vive em colônia, faz perfuração de buraco no subsolo, é muito veloz, porém cansa-se rápido, cria filhote em ninho no subsolo. A duração da gestação varia 30 a 31 dias, o número de filhos varia entre 13 e 12 crias. E a característica do coelho, a espécie. Coelho não é lebre, são diferentes, são parecidos, mas são diferentes, de acordo com a sua espécie. E assim Deus faz todas as coisas, assim Deus guia. Ponto seguinte, vamos ver o cordeiro, bem rápido. Cordeiro, a denominação do carneiro quando jovem, não é? Aliás, são muitas outras denominações. Ruminante, alimenta-se de vegetação rasteira, vive em rebanhos com grande importância econômica. Dizem, tem um ditado popular, que do cordeiro só não se aproveita o berro. Ele é muito rico, tem tudo, se aproveita tudo, só o berro que não. Perfeito. Aí Deus estabelece a diferença desses dois animais quando Deus escolhe o animal que ele aceitaria para o sacrifício. Vamos ver no ponto seguinte. Aí o que Deus faz? São esses animais que vocês podem comer. Aí ele diz: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a coça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem, a ovelha montês. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha casco fendido e dividido em duas unhas e que rumine. Contudo, os que ruminam ou têm casco fendido, vocês não poderão comer. O camelo, o coelho, o rato silvestre, embora rumine, não tem casco fendido, são impuros para vocês. O porco também é impuro, embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne desses animais. Resumo: o animal, ele tinha que ter as duas características, ruminar e ter casco fendido. Se tivesse só uma característica, era considerado impuro. Embora há uma discussão aí muito grande, mas aí é um erro, e aí a gente não vai entrar nesses detalhes. Há um erro de copista e até da própria palavra. Nós estávamos falando até hoje lá na classe, por exemplo, quando você traduz essa palavra, foi traduzida do hebraico para o grego, do grego para o português, como é que você vai encontrar uma palavra? O animal que é tido ali como coelho, ele é um animal desconhecido. Na realidade, ali na tradução está como coelho, mas ninguém sabe se é coelho. Por isso, vocês sabem que o coelho não rumina. Para ruminar, o estômago tem que estar dividido em três. São três etapas do estômago do animal. O coelho não rumina, mas ele está inserido ali. É um erro de alguém, não é erro de Deus. Porque tem os inimigos da fé, eles falam: será que Deus não conhece a sua criação? Não é? Uns caras tolos que ousam colocar umas coisas dessas. Por quê? Porque a palavra, o animal que está colocado lá no original, lá no hebraico, é desconhecido. Então, alguém, quando traduziu, achou que era o coelho e colocou isso. Isso aí é um erro humano. Mas isso é uma coisa tão pequena, na verdade, é tão pequena que não tem sentido. Imagine, eu não vou comer peixe porque tem espinha. O peixe tem espinha, então não posso comer peixe. Claro, eu vou tirar a espinha e vou comer o peixe. O peixe não vai perder o seu valor em virtude das suas espinhas. Bom, diante disso, onde tudo começou? Como Deus elaborou tudo isso? Vamos lá para o ponto seguinte. Êxodo capítulo 2, verso 1 até o 51. O Senhor diz que no 10º dia deste mês todo homem deve separar um cordeiro. Deus dá oito instruções para que fosse celebrada a Páscoa. Então a primeira: no 10º dia deste mês todo homem deve separar um cordeiro para a sua família, um para cada casa. Se a família for pequena, junte-se a outra família. Então, primeiro, Deus não manda separar coelho, manda separar cordeiro, tá? Segundo, o animal escolhido será um cordeiro macho de 1 ano e sem defeito. Terceiro, guardem-no até o 14º dia do mês
quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. 5. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas das quais vocês comerem o animal, comerão o animal. 5. Na 6. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo. Carne assada no fogo, churrasquinho, não é? Carne assada no fogo, deixa bem claro isso. Com ervas amargas e pão sem fermento. 6, né? 6. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. 7. Não deixem sobrar nada pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. E 8. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Deus define bem qual animal. Deus define bem o que Ele quer que aconteça, da forma como deve acontecer. É assim que Ele trata conosco. Quando Deus mandou Noé construir a arca, Deus deu a Noé todo o projeto, entregou nas mãos de Noé. Olha, faça assim, Noé, faça desta forma. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Deus entregou em suas mãos todo o projeto. Então Deus define bem as coisas do jeito que devem ser feitas. Todas as coisas devem ser feitas dessa forma. Por que Paulo diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal? Vamos lá? Ponto seguinte: Jesus cumpre todas as exigências de Deus para ser o seu Cordeiro. João capítulo 1, verso 29, quando ele vê Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ver, primeiro, como foi escolhido. Jesus foi tomado dentre o povo. Não vai dar para ler os versos, mas vocês podem separar. Lá quando Adão pecou, em Gênesis capítulo 3, Deus já tinha dito que da semente da mulher, no meio do povo, no meio dos homens, não seria um anjo, e não ia surgir de forma sobrenatural, mas no meio do povo. Paulo diz em Gálatas capítulo 4, nascido de mulher, mas sem pecado. Então Jesus foi tomado dentre do povo. Segundo, a hora da morte do Cordeiro, Jesus foi crucificado à parte. O Cordeiro que foi estabelecido lá no Antigo Testamento, onde tudo começou, ele foi morto ao pôr do sol. Jesus, Mateus 27, 46, depois vocês leem com calma. O Cordeiro guardado, Jesus foi guardado, esperou a hora certa. Ele começou o seu ministério lá em Caná da Galileia. Lembra-se? Ele multiplicou, transformou a água em vinho. Ele começou o seu ministério no tempo certo. Até então ele estava sendo guardado, esperou a hora certa. Quarto, a aspersão do sangue nos livra da morte. O sangue de Jesus nos livra da morte. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso é uma verdade. A morte de Jesus, o derramar do sangue dele, a vida que ele entregou por você e por mim. Então o sangue dele é poderoso, é eficaz. Ele é o Cordeiro substitutivo. Quebra ali. Ele substituiu você. Você ia morrer, ele entrou no seu lugar. Então o sangue dele, a vida dele, foi derramada na cruz do Calvário por você. Nada do Cordeiro podia ficar, nada do corpo de Jesus foi deixado, nada, nada. A sepultura não pôde detê-lo, a morte não pôde segurar. Deus o ressuscitou, aleluia! Dentre os mortos, ele está vivo, meu irmão. Por essa razão nós estamos aqui, estamos adorando ao seu nome. Hoje é o coelho, ponto seguinte, que tenta substituir o cordeiro. Mas já teve uma época que foi o porco. Vocês sabiam disso? O porco tentaram enfiar o porco para substituir o cordeiro. Aí eu fiz um histórico aqui para dar base ao que eu vou falar daqui a pouquinho. Antíoco Epifânio, no século II, era um rei seleucida. Após a morte de Alexandre,
Alexandre Grande, ele era da Síria, então ele assumiu, ele começou a reinar numa região de Israel. A característica desse cara, olha o perfil dele, pervertido, bizarro, divertia-se mandando derramar óleo de mirra no chão dos banhos públicos e ficava escondido, gargalhando, vendo as pessoas escorregando e caindo. Era a pegadinha que a gente tem hoje, também já tinha, ó, cara que pegadinha, né? Ficar rindo lá. Ele deu a si mesmo a alcunha de Epifânio, que significa o Deus visível, que segundo alguns historiadores, ele, por exemplo, ele tinha inveja de Zeus, né, que era o Deus, ele queria ser Zeus, né, que era o Deus dos deuses, lá na mitologia grega, então ele copiava isso, então ele desejava isso, ele ansiava por essas coisas, pela sua promoção na sua vida. Aí ele criou algumas leis, vamos lá, leis foram criadas por ele contra Israel. Primeiro, os soldados invadiram Jerusalém, saquearam, levaram cativos mulheres, crianças, buscaram e queimaram parte dos rolos sagrados, ou seja, eles tiraram a palavra do povo. Imagine tirar a Bíblia da gente. Vai tirar a Bíblia sua, você que lê a Bíblia em casa, você que tem acesso à palavra de Deus, que gosta de meditar na palavra de Deus, isso tem um significado grande demais. Talvez para nós, nesse momento, a gente não valoriza tanto porque nós temos tantas Bíblias. Mas eu vou te contar uma historinha interessante. Lá na Birmânia, o Paulinho Brito voltou agora dessa viagem com o pastor Davi, Tailândia, visitaram vários países. Ele contou um testemunho de um irmão que ele era muçulmano e aceitou Jesus. Só que na igreja que ele estava frequentando, quando ele foi à igreja, lá só tinha duas Bíblias. A Bíblia do pastor e a Bíblia de uma irmãzinha que tinha conseguido aquela Bíblia. E ele estava desesperado para ler a Bíblia, e ele, pastor, eu quero ler a Bíblia. Pastor, não posso prestar minha Bíblia, porque eu prego, eu tenho que estudar para pregar. Aí ele foi em cima da irmãzinha e ficou perturbando, atazanando aquele cara chato. Me empresta a sua Bíblia. Ela, não, eu tenho que ler a minha Bíblia e tal, até que ela fez um acordo com ele, falou, vou te emprestar a Bíblia por 6 meses. E ele ficou feliz e levou a Bíblia por 6 meses. Com 5 meses, após 5 meses ele voltou para entregar a Bíblia para aquela irmã. Sabe o que ele tinha feito? Além dele ler a Bíblia toda, ele copiou, ele fez uma cópia da Bíblia em 5 meses. Vejam, meus irmãos, como a diferença, a motivação que as pessoas têm quando elas não possuem aquilo que elas desejam. Não é isso? Quando nós não temos aquilo que desejamos, nós nos esforçamos, nos dedicamos. E hoje nós temos tantos tipos de Bíblias que às vezes nós não valorizamos. Foi exatamente isso. O inimigo sabe disso. Ele quer fazer isso, ele quer tirar a Bíblia de você, ele quer fazer com que você não leia a Bíblia. Quando você não lê a Bíblia, você não sabe a vontade de Deus, você não sabe a vontade do teu Criador. Então os soldados invadiram Jerusalém, saquearam, levaram cativos mulheres, crianças, buscaram e queimaram parte dos rolos sagrados. Proibição da prática religiosa. Quem guardasse o sábado e as festas religiosas eram condenados à morte. Foi proibida a circuncisão. Circuncisão era o sinal, o vínculo do judeu, do judaísmo com Deus. Uma imagem de Zeus foi colocada sobre o grande altar do templo em Jerusalém. E a ordem seguinte foi terrível. Os sacerdotes receberam ordens para sacrificar os porcos ao Senhor. Vocês podem imaginar, foram leis, mas não ficaram só aí. Antíoco Epifânio começou a criar novos hábitos que talvez sejam mais perigosos do que essas leis. É esse ponto que eu quero chegar para a nossa mensagem nessa manhã.
São novos hábitos que são introduzidos lentamente na nossa mente, no nosso cotidiano, que nós vamos absorvendo e vai mudando o nosso comportamento. Vejam só algumas outras ações dele. Vamos lá, ponto seguinte, por favor. Construiu uma arena próxima ao templo em Jerusalém, onde as principais atrações eram as lutas entre homens nus. Os sacerdotes foram atraídos e começaram a abandonar os seus estudos e a preparação do sacrifício para se divertirem. Os jovens judeus que eram circuncidados criaram formas para esconder a sua circuncisão, eles já lutavam nus, e passou a ser vergonha. Circuncidado tem vínculo com Deus. O mundo não aceita, e agora eu passo a ter vergonha. Percebam que nós estamos caminhando nessa linha. Eles começaram a se envergonhar, porque eles precisavam participar de combate. Eu quero falar sobre 3 estratégias ao fecho da mensagem de Satanás para bloquear a nossa relação com Deus. Vamos lá. Estratégias para bloquear a nossa relação com Deus. Estratégia número 1. Número 1. Descaracterizar a nossa identidade espiritual. É isso que o diabo quer fazer. Descaracterizar, deixar de possuir o caráter de crente. Perder as características distintivas que distinguem você, que torna você distinto. Você é um crente, eu sou crente. Retirar a sua própria caracterização. Deus nos conhece pelo nosso nome. A identidade é isso. Eu tenho a minha identidade, Deus tem a identidade dele. Ele é Elohim, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou Xavier, eu sou Antônio. Deus conhece o meu nome. Deus chamou Jó pelo nome. Viste meu servo Jó, homem justo que se desvia do mal. Agora, quando Deus se refere à mulher de Ló, ele não a chama pelo nome. É mulher de Ló. Sabe o que se caracteriza? Ela estava envolvida com um sistema Sodoma e Gomorra e ela tornou-se uma estátua de sal. É a característica. Não perca a sua característica, não perca a sua identidade. E é isso que o diabo quer fazer: chamar a tua atenção, conduzir você para pontos diferentes, pontos que vão trazer distração para você, vão chamar a tua atenção, e você vai se afastando do projeto, das coisas que Deus preparou para você, das bênçãos de Deus. As bênçãos do Senhor, elas enriquecem, e com elas não vem o desgosto. Hoje nós estamos vendo na história vários homens como estes e mulheres, vários homens semelhantes a Herodes, vários que matou todas as crianças, todos os bebês. Nós estamos vendo vários homens e mulheres semelhantes a Faraó, que matou todos os bebês, não é isso? A lei do aborto, Marta Suplicy, Jean Willis, são os faraós do século 21, são os Herodes do século 21, eles estão matando, assassinando, aprovando leis, e aí nós estamos assistindo, meus irmãos, paralisados, parados. Sabe por quê? Porque nós estamos perdendo a nossa identidade, estamos perdendo as nossas características de crentes, de falar no sangue de Jesus. Temos vergonha. Hoje nós vivemos debaixo desta nova aliança. Não mais aquela aliança em que os judeus tinham, que o judaísmo tem, da circuncisão, a circuncisão agora no coração, mas a nossa aliança é através do sangue de Jesus. Cuidado, o diabo quer descaracterizar você. Segundo lugar, segundo bloqueio, Satanás quer destruir vínculo profundo que foi construído com base no amor. Sabe por que você está aqui? Porque Jesus amou você, porque Jesus te ama. Então esse vínculo foi construído através do amor. E mais, além dele amar você, ele ensina você a amá-lo. Paulo diz que ele nos amou primeiro. Então você está aqui aprendendo a amar Jesus,
Agora, que tipo de amor? Não é poético, não é romântico, não é sentimental, não é emocional, não é esse tipo de amor, mas é o amor é decisão. Eu amo, eu decidi amar porque ele me amou, eu tenho consciência disso. É o amor maduro, é o amor consciente. Paulo diz em Romanos capítulo de número 12 que o nosso culto é racional. Prestar um culto a Deus com a razão, com a inteligência. Eu sei quem Deus é. A Bíblia diz que o diabo sabe quem Deus é. E ele estremece. Ele estremece porque ele sabe o poder de Deus. E o último ponto, por causa da hora: só é livre da morte quem tem o cordeiro e não o coelho. Você escolhe. Quer levar um coelhinho de Páscoa para casa? Pode levar. Agora a Bíblia fala que você tem que levar o cordeiro para a sua casa. Tem gente levando o coelho para casa e deixando o cordeiro de fora. Leve, troque, meu irmão, leve o cordeiro para a sua casa, deixa o coelho de fora. O coelho vai fazer sujeira na sua casa, o coelho vai fazer um estrago tremendo, enquanto o cordeiro, ele é manso. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Leve Jesus para a sua casa. O sangue dele é eficaz. Você tem que aspergir na sua casa, nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa, para que você tenha vida. Vida em abundância. Amém? Curva a sua cabeça agora. Feche os seus olhos. Queria que você pensasse e refletisse um pouquinho em algumas coisas que estão descaracterizando a sua identidade espiritual. Pense nisso. 30 segundos para você pensar agora, para você refletir. 30 segundinhos para você fazer uma reflexão agora, pensar. Meu Deus, oh Jesus, às vezes nós somos permissivos, nós somos acomodados, nós estamos paralisados, anestesiados, estamos sem poder de reação, aceitamos passivamente tantas coisas como se elas fossem normais. Elas são naturais, sim, mas a tua palavra diz que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas espirituais. Eu quero ser um homem espiritual. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sair dessa estagnação, dessa paralisia, desse posicionamento, dessa posição, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda a tua igreja, em nome de Jesus, pois os Herodes estão por aí, meu Deus, os faraós estão por aí, Jesus, criando as suas leis, criando os seus hábitos, os seus entretenimentos, as suas diversões, e estão nos atraindo, nos chamando. E aí, quando nós atendemos a esses chamados, nós esquecemos, Senhor, das coisas espirituais, esquecemos da adoração, esquecemos do compromisso, esquecemos do vínculo que temos contigo, meu Pai. Senhor, tenha misericórdia de cada vida aqui, da minha vida, da vida dos meus irmãos. Tenha misericórdia, Jesus, dos jovens, dos adolescentes, meu Deus, que são atraídos. O diabo tem colocado tantas coisas, meu Pai, para atrair os jovens, os adolescentes. Senhor, tenha misericórdia, que possamos nos posicionar. Senhor, no tempo de Antíoco Epifânio, Senhor, teve um homem que se posicionou, Matatias que se levantou com os macabeus e enfrentou, formou um exército, aleluia, e assim acontece, levanta homens desse tempo, levanta mulheres, levanta líderes que se posicionem, meu Deus, aleluia, contra essas aberrações, contra essas coisas malignas, demoníacas.
Levanta a tua igreja. Aleluia. O exército do Deus vivo. Que não fiquemos somente nas canções, Senhor, mas que sairemos, Senhor, do romantismo, da poesia, mas que passemos, Senhor, a prática, a luta, a batalha, a oração, o jejum, ao choro, como diz o profeta Joel. Chorem os sacerdotes, chorem os ministros, chorem os pais, chorem as mães pelos seus filhos. Aleluia! Oh, meu Deus, tenha misericórdia da tua igreja. Tenha misericórdia, Senhor. Queremos voltar ao nosso olhar, Jesus. Queremos voltar ao nosso olhar. Que os nossos olhos estejam fitos em Ti. Em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados nesta manhã. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos com Teu sangue. Purifica-nos de todo pecado. Queremos participar desta mesa, Senhor, com graça, com o nosso coração aberto, Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia, sentado mesmo, por favor. Vamos ler, meditar. Primeira Coríntios, capítulo 11, 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Aleluia. Meu Deus, meu Pai, nós consagramos esses elementos, o pão e o suco de uva, consagramos ao Senhor. Abençoa todos os irmãos que estarão participando, Senhor. Que nesta manhã possa haver cura, restauração de vidas, restauração de identidade, de valores que estão sendo perdidos. Quantos estão perdendo, Senhor, a sua dracma? Quantos estão perdendo, Jesus, seu direito, meu Deus, de primogenitura? Quantos estão perdendo, Jesus? Restaura nesta manhã, restaura vidas nesta manhã, restaura corações, restaura a tua igreja, restaura o teu povo, Senhor. Restaura a tua igreja, cura nesta manhã, cura vidas, transforma corações, transforma vidas nesta manhã. Que haja reconciliação com Deus, reconciliação com o nosso irmão. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Reconcilia vidas nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos distribuir, irmãos, simultaneamente. Espere quando você receber. Se você está aqui, é membro de outra igreja, batizado nas águas, você pode participar, pode distribuir.
a ceia do Senhor. Mas espere, receba o pão, receba o suco de uva. Quando os diáconos saírem daqui, os irmãos que se batizaram, venham para cá. Vocês vão ficar de frente para a igreja. Nós vamos servir vocês, tá bom? Hoje é uma manhã especial para vocês, tá? Então, isso, podem vir para cá. Vocês se batizaram, fiquem de frente para a igreja, para todos olharem para vocês. Aleluia. Vamos cantar? Eu quero pelos portais do santuário pra dizer que te amo. Por causa do meu sangue, eu quero pelos portais do teu santuário pra dizer que te Fique fazendo a sua oração a Deus, fique orando, fique adorando ao Senhor. Crie um ambiente espiritual, um ambiente de adoração. Esse é o meu respirar. Do Santo Espírito em mim. Este é o meu pão. E este é o meu pão. Aleluia. Jesus, tu és meu pão. Jesus é o nosso pão, é o pão vivo que desceu do céu, é o nosso cordeiro pascal. Aleluia, aquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário, é aquele que nos liberta, nos traz vida. Aleluia. Comamos, irmãos, coma o pão. Esse é o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Saia do teu lugar, tenha comunhão com o seu irmão agora. Diga para ele assim: meu irmão, nós vamos morar no céu. Diga para ele.
semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. Tomai dele todos vós, diz o Senhor, em memória de mim. Pode tomar, queridos, com alegria, com gratidão ao Senhor. Glória a Deus, aleluia! Aleluia, obrigado, Senhor, pelo teu sangue, a tua presença.